Ei, gente, tudo bem? Então, nós iremos apresentar agora para vocês o nosso trabalho da disciplina de Imunologia aplicada à Medicina, no qual nós iremos abordar um caso clínico. Nós somos acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Nossas professoras são a Luara Isabela dos Santos e a Yara Furtado Santiago. Os integrantes do grupo sou eu, a Daniela Sampaio Faleiros Caue, a Isabela Mendes Pimentel e a Jéssica Ariane Dias Silva. Nossa turma é a 74A. Para começar, eu irei falar sobre o caso clínico, sobre as informações básicas do paciente, sobre a queixa principal, a história da moléstia atual, a história patológica pregressa, história familiar, história social, anamnese especial, ectoscopia e exame físico. Identificação do paciente. MVC, sexo feminino, 19 anos, procedente natural de Dores do Indaiá, Minas Gerais. É solteira e trabalha como garçonete em um restaurante de sua cidade durante os dias de semana. Apresenta segundo grau completo. Queixa principal: dor nas juntas e lesões mucosas e dermatológicas. História da moléstia atual. Paciente iniciou dores poliarticulares nos braços, mãos, joelhos e quadril há aproximadamente um ano, com piora ao acordar associada a rubor, calor e edema locais, de caráter não aditivo e sem deformações articulares. Nos últimos meses, notou, além dos sintomas já descritos, alopécia, lesões na mucosa oral e rash em asa de borboleta. História patológica pregressa. Paciente nega cirurgias prévias. Nega diagnóstico de ISTs e quaisquer outras patologias. Faz uso diário de anticoncepcional oral. História familiar. Pai hipertenso e mãe previamente rígida. História social. Relata beber socialmente, nega tabagismo e uso de drogas ilícitas. Alega ter uma vida sexualmente ativa. Afirma não realizar exercícios físicos. Anamnese especial. Mucosas descoradas, anictérica. Fâneros e linfonodos sem alterações. Presença de lesões eritematosas maculopapulares em áreas expostas da face e pescoço, tórax superior e cotovelos. Presença de eritema malar. Ectoscopia. Estado geral ruim, consciente, orientado no tempo e no espaço, colaborativo com o exame. Postura ativa, fáceis atípicas, pele e mucosas externas hipocoradas, desidratada, manchas eritematosas na face, membros edemaciados. Exame físico completo: cabeça e pescoço, lesões vesículo-papulares no couro cabeludo, nas bochechas e nos ombros. Sistema respiratório normal, sem qualquer alteração. Sistema cardiovascular, pulsos arteriais palpáveis e simétricos, e artérias sem alterações. Sistema gastrointestinal, abdômen plano, sem abaulamento, cicatrizes ou hérnias. Não apresenta dor à palpação. Peristaltismo presente e fisiológico. Sinal de Bloomberg negativo. Sinal de Giordano ausente. E timpanismo fisiológico. Aparelho geniturinário, sem contribuições adicionais. Sistema locomotor, com dor articular. Sistema neurológico, nada digno de notas. E os dados vitais: frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto, frequência respiratória de 22 RPM, pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio, e temperatura corporal de 36,5 graus Celsius. Agora nós iremos apresentar para vocês os exames que foram solicitados pela equipe médica. Os exames laboratoriais solicitados foram hemograma completo com contagem de plaquetas, contagem de reticulócitos, velocidade de hemossedimentação eritrocitária, VHS, proteína C reativa, PCR, eletroforese de proteínas séricas, níveis do sistema complemento, albumina sérica,
avaliação de autoanticorpos e também TGO e TGP. Então, agora iremos para os resultados dos exames laboratoriais que foram solicitados pela equipe médica. No hemograma completo, que teve a contagem de plaquetas, a gente pôde observar plaquetopenia, linfocitopenia e leucopenia, ou seja, os níveis de plaquetas, de linfócitos e de leucócitos, eles estão abaixo dos valores de referência. Além disso, apesar das hemácias também estarem abaixo do valor de referência, não há configuração de um quadro anêmico nesse caso. A contagem de reticulócitos foi elevada, a velocidade de hemossedimentação eritrocitária também foi aumentada, e a proteína C reativa, PCR, teve uma elevação moderada. Já no exame de eletroforese de proteínas séricas, pode ser observado um aumento de gama-globulinas, assim como foi visto nesse gráfico, que tem um pico de gama-globulinas. Além disso, os níveis do sistema complemento C3 e C4 foram detectados como baixos também, juntamente da albumina sérica. Acerca da análise dos anticorpos, o anticorpo antinúcleo, que é o FAM, deu positivo e foi detectado pelo método ELISA. O anticorpo anti-SSA deu positivo também. O fator reumatoide negativo e foi detectado pelo LATEX. O anti-SSB deu negativo. O anticorpo anti-RNP deu negativo. O anticorpo anti-SM deu positivo. E os anticorpos anti-DNA de dupla hélice deram positivo. Aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase, respectivamente TGO e TGP, deram nos valores normais. Agora, tratando-se das metodologias diagnósticas escolhidas pelo nosso grupo para serem trabalhadas durante a discussão desse caso clínico, foram escolhidos o ensaio enzimático de imunoabsorção, ELISA, e o teste de Walter-Rose, que é a aglutinação do látex. Os anticorpos anti-dsDNA, eles são os anticorpos mais pesquisados quando o assunto é a doença que a paciente MVC possui, pois eles apresentam especificidade de 97% e sensibilidade de 98% para essa doença. E seus altos títulos, raros em outras patologias sistêmicas autoimunes, são muitas vezes considerados patognomônicos. E a técnica de ensaio enzimático de imunoabsorção, que é a técnica do ELISA, baseia-se na detecção desses anticorpos através do preenchimento de uma microplaca de titulação com dsDNA, usado como substrato para a detecção desse anticorpo anti-dsDNA. E essa reação ela é catalisada pela enzima peroxidase, que na presença do anticorpo procurado, ela se liga às imunoglobulinas. E o orifício onde ocorreu essa reação começa a apresentar uma coloração. Sendo assim, é totalmente plausível de afirmarmos que o ELISA ele se configura como um importante exame no diagnóstico dessa doença que essa paciente possui, que a gente vai discorrer sobre ela daqui a pouquinho. E no ELISA da paciente do caso clínico, o FAM, que é o anticorpo anti-dsDNA, deu positivo. Por sua vez, fator reumatoide é o termo que a gente utiliza para descrever o conjunto de autoanticorpos reativos contra a porção FC da imunoglobulina G. E o teste de fator reumatoide, ele é feito pela metodologia do látex, possuindo 80% de sensibilidade e 70% de especificidade. Portanto, essa é uma metodologia que requer uma interpretação minuciosa dos resultados.
E esse teste, o teste de Walter-Rose, é um tipo de aglutinação do látex. E ele é feito mediante a utilização de hemácias de carneiro revestidas com IgG de coelho purificada e estabilizada. Na presença do soro com o fator reumatoide, ocorre uma aglutinação, que é bem fácil de ser notada. Na técnica de aglutinação do látex da paciente do caso clínico, não houve aglutinação, ou seja, o fator reumatoide ele foi negativo. E as hipóteses diagnósticas trazidas pelo grupo para este caso são artrite reumatoide, artrite gotosa, lúpus eritematoso sistêmico e febre reumática. Agora, a partir desse momento, nós iremos discutir qual o diagnóstico final da paciente MVC, do caso clínico em questão. A artrite reumatoide, ela pode ser afastada, pois esta possui padrão aditivo, poupando a articulação falangiana distal e causando deformações, podendo estar presentes nodulações subcutâneas. A artrite gotosa, ela também pode ser afastada, uma vez que ela, na maioria dos casos, acomete apenas uma articulação e apresenta dor no hálux. Por fim, a febre reumática também pode ser afastada, pois, na maioria das vezes, geralmente, a febre reumática ela é acompanhada de febre 2 a 3 semanas após uma infecção estreptocócica. Dessa forma, a maior suspeita é o lúpus eritematoso sistêmico. Os sintomas dermatológicos, como o rash, a alopécia e as lesões da mucosa oral, são bem características dessa doença. E esse diagnóstico ele é estabelecido a partir da presença de, no mínimo, 4 dos 11 critérios de classificação, em qualquer momento da vida dos pacientes. Esses critérios eles foram propostos pelo American College of Rheumatology. Dentre esses critérios, a paciente ela apresenta eritema malar, lesões eritematosas, lesões na mucosa oral e anticorpo antinuclear, FAN, ou seja, ela possui 4 desses critérios, sendo possível então fechar o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Por fim, nós iremos discutir sobre alguns dos sintomas que acometem muitas das pessoas portadoras de lúpus eritematoso sistêmico. Em muitos dos pacientes, inclusive na paciente MVC, do caso clínico abordado no início dessa aula, as manifestações cutâneas, como o eritema malar em asas de borboleta, que pode ser visto na imagem 4, lesões eritematosas maculopapulares, urticária, alopécia focal, fotossensibilidade. Tem também manifestações cardiopulmonares, como pleurisma recidivante, hemorragia alveolar difusa, pericardite e aterosclerose. Ocorrem também manifestações linfóides, como, por exemplo, a adenopatia generalizada, ou então manifestações neurológicas, como, por exemplo, transtorno de personalidade, convulsão, dor de cabeça. E existem também as manifestações renais, como, por exemplo, proteinúria, e manifestações hematológicas, como, por exemplo, anemia hemolítica autoimune, leucopenia, trombocitopenia. E, finalmente, a manifestação gastrointestinal, que é a vasculite intestinal com diminuição da motilidade. Essas são as referências do nosso trabalho. Nós agradecemos muito pela atenção e estamos dispostos para sanar qualquer dúvida que vocês vierem a ter e esperamos muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado.